Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver tudo sobre a vitória do Tricolor contra o Novo Horizontino por 1-0. E agora o São Paulo encara o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, fora de casa, no Allianz Parque. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vitória com atuação coletiva ainda abaixo do que o São Paulo tem potencial para apresentar. E já apresentou, por exemplo, naquele clássico com o Corinthians, mas merecida. Não dá para dizer também que sofreu muito. E o privilégio de ter jogadores do nível que o São Paulo tem é que eles podem, num momento, transformar o jogo em algo mais simples. A gente viu agora ali a jogada do gol e ela parte primeiro da boa participação do Enzo roubando a bola. Sim. Depois do Oscar, que faz o lançamento, e ele faz o lançamento porque sabe que o Lucas tem condição de chegar. E o Lucas servindo o Caleri, quer dizer, os três peças ofensivas do São Paulo combinando muito bem. Acho que o Zubeldia tem que trabalhar daqui para frente para que essas combinações possam acontecer mais vezes e com mais naturalidade, porque o São Paulo tem uma possibilidade de contar com jogadores de um nível, especialmente Oscar e Lucas, que quantos times tem no Brasil, né? Então, acho que o torcedor que espera mais do São Paulo tem razão em esperar mais, porque o São Paulo pode oferecer mais. Agora, como era um jogo traiçoeiro, jogo único, em que o São Paulo, inclusive, foi eliminado ano passado. Aliás, o São Paulo vinha de 2 anos de eliminações nessa fase contra times de investimento muito inferior e nos pênaltis. Eu acho que fica aquele respiro de alívio. Porque por mais que seja dolorido ser eliminado num clássico, ok, pode acontecer. É menos pior, não moralmente para o torcedor, mas como avaliação do desempenho no campeonato. Então agora é projetar o que vem pela frente, mas eu acho que o São Paulo tem um caminho, pensando na temporada como um todo, para melhorar, para evoluir. Por enquanto, bastou para chegar à semifinal. Passou um calorzinho também e pensando ainda nos últimos anos, é claro que o torcedor já chega com aquele trauma de chegar nesta semifinal de Campeonato Paulista. Só não concordo muito contigo que o São Paulo passou sufoco. Calorzinho ali no primeiro tempo, não? Eu Com acho aqueles que, dois chutes de fora da área. É isso. O São Paulo criou muito pouco, acho que essa foi a grande dificuldade. Não acho que o São Paulo foi pressionado. O Novo Horizontino é um time que marca bem e hoje o seu treinador reforçou ainda mais o sistema de marcação. Vale lembrar que na fase de classificação, o Palmeiras tomou 10 gols, a Ponte 8, o Novo Horizontino 11. Foram as melhores defesas da competição, quando o Novo Horizontino vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo com um esquema de jogo recém-implementado, porque o São Paulo passa a jogar com essa linha de 3 contra o São Bernardo. Até então, o São Paulo vinha tomando gols, estava com alguma dificuldade de construção, Zubeldia sendo criticado, o próprio técnico muito insatisfeito. O São Paulo faz um bom jogo contra o São Bernardo, quando sai o Luciano, entra esse terceiro jogador de frente. O São Paulo hoje ainda perde o Pablo Maia, que não tinha por causa da lesão no último jogo. Não tem um substituto no banco com a característica. O Alisson vai jogar de primeiro, entra o Marco Antônio para jogar de segundo, que é muito diferente. Era normal que o São Paulo tivesse alguma dificuldade. Eu acho que diante das circunstâncias, da pressão, porque o fato desses outros 3 grandes terem chegado às semifinais, isso pressionou o São Paulo hoje. Não dá para dizer que isso não significa nada, ainda mais com o treinador ameaçado. Então, eu acho que... Com os 2 últimos anos. Os 2 últimos anos. Então, eu acho que o desempenho do São Paulo não foi um desempenho elogiável. Tá. Ok, não dá para falar, olha, que jogo do São Paulo, mas eu acho que em primeiro tempo o São Paulo não correu riscos, também não ofereceu riscos. A melhor chance foi um lance que o Alisson toca a bola para o meio, que era a chance mais clara de gol, que não deu nem em finalização. E no segundo tempo, o São Paulo controlou bem o jogo. Podia ter essa chutado, jogada. né? Eu acho que no segundo tempo, o São Paulo controlou bem o jogo, fez 1-0. Podia ter feito 2. E acho que pro estágio de trabalho, por mais que isso possa parecer contraditório, jogando com 3 zagueiros na segunda partida, foi uma atuação ok. Não dá para elogiar, mas também não é para tecer grandes críticas. Pois é, o Novo Horizontino termina com mais finalizações no intervalo. Ainda assim, bom, tem mais um chute que tem uma boa defesa ali do Rafael e aí vai. 3 zagueiros, o São Paulo entrando assim, imagino que o Zubeldia vá começar a utilizar o São Paulo com 3 zagueiros. Luciano no banco de reservas. Gostou? Não muito. Eu acho que, assim, do ponto de vista do que o São Paulo produziu, eu acho que ficou bem abaixo do que o time pode produzir, bem abaixo. Do ponto de vista do que não sofreu, como disse o Biner, eu acho até que
tá ok. Embora o primeiro tempo, se o jogo tivesse sido todo na tônica do primeiro tempo, aí teria sido uma partida muito decepcionante, porque é verdade que as chances do Novo Horizontino não foram tão claras na primeira etapa, mas você está falando de um primeiro tempo em que o Novo Horizontino finalizou 6 vezes, com 2 defesas do Rafael. O São Paulo só vai chutar a primeira bola aos 30 minutos do primeiro tempo e para fora, quer dizer, não consegue chutar nenhuma no alvo no primeiro tempo. Então eu achei um primeiro tempo muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, né? Nos dois aspectos, porque também, no fim das contas, o Novo Horizontino foi quem mais chegou, quem mais rondava a área, quem mais levava perigo. No segundo tempo, eu acho que a coisa mudou completamente. E não estou falando por causa do gol, que sai até num contra-ataque, né? E um contra-ataque que não era normal naquele momento, porque no segundo tempo o São Paulo tinha mais domínio, o São Paulo voltou com uma outra postura. Então, eu acho assim, estaria tudo muito ok se o São Paulo tivesse jogado da maneira que jogou o segundo tempo, aqueles minutos iniciais, antes mesmo do gol sair. Porque o São Paulo foi melhor no segundo tempo, desde o começo, pressionou, marcou mais alto. Acho que teve até uma postura diferente. Isso é um pouco estranho, né? A gente sempre imagina que o São Paulo, jogando no Morumbi com o apoio da torcida, e o pessoal da transmissão até destacava, né? Sim. A própria torcida acabou ficando um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. E acho que muito pelo que se viu no primeiro tempo do time. Um time meio omisso ali, meio parado, esperando as coisas andarem. E é um jogo de mata, né? Quer dizer, é um jogo único. Então, eu acho que a postura no primeiro tempo foi muito abaixo. A do segundo tempo não tem o que discutir. Porque, como o Birner disse, não acho que você vai... ninguém esperava o São Paulo criando, né, milhões de chances, produzindo, triangulando, brigando, goleando esse jogo, até porque o Novo Horizontino é um bom adversário, é um adversário de Série A. Mas eu acho que a postura, e eu estou falando de postura não só do ponto de vista de como você se comporta em campo, mas do ponto de vista tático também, daquela marcação mais adiantada, tal, eu acho que isso poderia ter começado bem antes do que no segundo tempo. Léo, gostou do trio ofensivo do São Paulo? E você imagina que será assim agora o São Paulo com 3 zagueiros, o trio ofensivo ali com o Oscar, com o Lucas e com o Calleri e o Luciano no banco? Eu acho que claramente a ideia dele é ter os 3 zagueiros e aí isso não significa que ele vá ter um homem a menos no meio-campo. Então o sacrificado tende a ser, sim, o Luciano. E acho que você tem que normalizar o fato de você ter jogadores desse nível no banco de reservas e que podem mudar jogos dependendo do que o jogo peça. E a torcida pede o Luciano, né? No segundo o Luciano tempo. é um jogador que tem carisma, que tem moral com a torcida. O que vai acontecer sempre o time está mal? Lúcia, isso aí não tem como não acontecer. Né? Com o jogador que é xodó da torcida, isso vai acontecer sempre. Agora, o treinador ele tem que pensar em como o time vai funcionar melhor. O ponto para mim a saída de bola do São Paulo hoje, mesmo assim com 3 zagueiros, com os 2 alas e os 2 volantes, ela não foi boa. E isso colocou pouco no jogo o trio ofensivo. Pense que quando o gol sai, com o Oscar vindo pegar a bola na intermediária defensiva. Né? E aí ele faz um lançamento brilhante. Foram vários momentos no primeiro tempo em que essa bola passou pelo ala, pelos 3 zagueiros, foi parar do ala do outro lado. Nem a primeira linha do São Paulo conseguia quebrar alguma linha de marcação. Então eu achei a construção do São Paulo morosa, lenta e abaixo do que pode ser também. Então, assim, acho a disposição ofensiva uma boa ideia, mas a saída de bola tem que melhorar. Aí o que o Birner levanta, assim, outro Pablo Maia, não tem. Mas que coisa, né? Não tem. Isso, mas dá pra gente colocar tudo no Pablo Maia. Assim, é muito triste que tenha acontecido de novo com ele, vai ficar mais de 4 a 6 meses fora. E isso é uma questão que o Zubeldia vai ter de aprender a lidar de novo. Sabe que mas é só por ele? Eu acho que, não assim, ele estava encontrando um caminho e óbvio que para esse esquema, pelo que o Léo falou, o Pablo Maia era muito importante. E o Marcos Antônio, ele na Lazio não jogava muito por isso, porque ele não tem a capacidade de fazer esse mesmo trabalho que o Pablo Maia fazia. Então, óbvio que não é uma reposição à altura, pode ser que ele evolua, que ele consiga jogar melhor, mas, enfim, essa era a argumentação até para ele não jogar tanto na Lazio, né? Nunca chegou a ser titular lá. Então, acho que acaba sendo um problema muito grande neste sistema, né? Em que você vai depender mais de alguém com essa capacidade de criação, sair jogando e, sobretudo, acionar os caras na frente. Porque acho que a escolha dos 3 é completamente compreensível. A questão da suposta vaia foi isso. A Edna, o Zubeldia foi, né?
foi para cima da Edna ao final do primeiro tempo e acabou tomando um amarelo ali. E aí na coletiva, né, perguntei para ele, né, se ele fica até preocupado com essa questão da pouca efetividade no primeiro tempo, e ele disse que não está preocupado não. Ele falou que foi a questão realmente do jogo muito truncado, né, de eles não conseguirem ampliar o jogo pelos lados, porque eles estavam com uma linha de 5 ali na defesa, e aí ele teve que optar aí pelas bolas mais verticais, né, os jogadores mais espetados, mas o fato é que você vê que o São Paulo tem aí uma hesitação na hora de finalizar, né? O Alisson ficou na cara do goleiro e resolveu passar pro Calleri. Então é uma série de decisões ali que parecem mal calculadas, né? Acho que precisa realmente ter mais tranquilidade na hora de finalizar a gol. E novidades aqui sobre o próximo confronto, né? Congresso técnico, ou seja, né, a reunião que vai definir os mandos de campos deve ser virtual na manhã dessa terça-feira, dia 11, às 11 horas da manhã, melhor dizendo. E tem, assim, um feeling aí de que os jogos serão domingo e segunda. Domingo, provavelmente, Corinthians e Santos, e São Paulo e Palmeiras na segunda-feira. É o feeling aqui, é o cheiro do bastidor aqui que eu consegui captar aqui com os nossos colegas. E vamos esperar aqui o Lucas chegar para conversar com a gente, mas eu achei o Zubeldia ali, ele até estava eloquente, né, nas respostas, mas estava um pouco tenso. Não sei se ele está com muita paciência ali de responder hoje os questionamentos da imprensa. O que você achou, Arnaldo, sobre isso? Eu acho que o Zubeldia deve estar com o saco cheio da cornetagem, sinceramente. Cara. Eu acho que sim. Eu sinceramente acho que é isso. Se eu tô de saco cheio, imagina o Zubeldia, né? E acho que o jogo para ele hoje era bem importante, porque se não classifica hoje ele está fora. Basicamente é isso, né? Basicamente futebol é assim, né? E numa instituição em que as lideranças não se expõe, ele acaba falando por toda a instituição, né? Então, e às vezes cansa, né? E Arnaldo e Tironi, queria saber de vocês, né? Teve o pedido para o Luciano entrar na partida, né? E o Zubeldia escolheu por mexer e não colocar o Luciano. Isso. Vocês acham que isso tem algum impacto, né? Lembrando que tem aquele retrospecto, né, do Luciano fazer bico com o Crespo de não jogar a primeira partida da final, foi sacado do time. E teve que pedir desculpas pro elenco todo para poder voltar a jogar, e ele acabou fazendo o gol do título lá contra o Palmeiras em 2021. O que você acha, Arnaldo? Você acha que tem algum reflexo isso ou vida que segue? Isso no comecinho da gestão, você lembrou bem, o técnico era o Crespo não queria mais trabalhar com o Luciano e a direção fez o meio campo e tal, e ele voltou no segundo jogo, ele não jogou o primeiro jogo, foi afastado do primeiro jogo do Allianz, voltou no segundo jogo e acabou fazendo o gol do título. A arquibancada, como a gente no Morumbi, agora eu não sei o nome direito do naming rights, mas a arquibancada do setor popular, aquela que fica atrás dos gols do antiga amarela, né? Antiga amarela, ela é a principal entusiasta do Luciano. Ela gritou, Luciano, com 3 minutos do segundo tempo, quando o time voltou com outra postura na segunda etapa. Aí acho que o Zubeldia respondeu que, possivelmente, se o gol não sai àquela altura, ele faria outra alteração ou outras alterações e provavelmente o Luciano entraria, se o São Paulo tivesse no 0-0 por mais algum tempinho. E aí é um pouco que o Ale falou, a pergunta dele sobre a pouca objetividade nas conclusões. O único jogador mais objetivo de conclusão do São Paulo é o Luciano. O resto rebusca um pouquinho. Agora, o gol que o Zubeldia tanto gostou do manual, foi de contra-ataque, foi um gol de manual. A bola que o Oscar enfiou lá da intermediária foi precisa. Para o Lucas disputar com o Donato, que é um jogador gigante, mas que não tem tanta velocidade, entre ele e o goleiro, um passe de primeira. O Lucas dá o primeiro tapa, vai para a área. Se o Donato chega, é pênalti. E aí ele rola para o Calleri. E aí teve até uma pessoa que mandou no chat, achei muito perspicaz, que foi o seguinte: se o time ajusta o aspecto defensivo e continua mais sólido, o São Paulo só tomou um gol dos últimos 2 jogos de pênalti inventado,
esses 2, 3 caras na frente, eles vão fazer um gol, né? O São Paulo e o Zubeldia no banco, como ele mesmo falou, ele tem várias opções para mudar o jogo, né? Então, acho que essa é um retrato, mas ele deixou claro que esse time novo do São Paulo está se formando agora. E a ausência do Pablo Maia, ela já desequilibra, mesmo o 3-5-2, ela já desequilibra o 3-5-2. Então, são coisas que estão sendo ajustadas, né? E, Velhão, e também teve o fato, né, a última resposta do Zubeldia falando sobre justamente, né, como o Alisson realmente quebrou um galho, né, como 5, né, na pergunta do Raí Monteiro, né, nosso amigo. Se matou em campo. Ele se matou em campo para que o time não degringolasse, né, que você vê, com 3 zagueiros deixou alguns chutes acontecerem ali na frente da grande área. Se não tivesse o Alisson, né, com essa característica, seria muito mais difícil. Já sem o Luiz Gustavo, né, que provavelmente pode ser que volte, né, para a partida contra o Palmeiras, mas certamente não vai começar jogando porque está tanto tempo parado, né? Então, realmente, o Alisson foi também um dos heróis, digamos, de uns carregadores de piano, digamos assim, né? Não apareceu tanto na frente, né? E quando apareceu, acabou tomando a decisão errada, mas, né, defensivamente teve um papel importante e o Zubeldia fez questão de ressaltar isso. Mas eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso. Passar das quartas, garante calma e menos pressão para o Zubeldia? Porque agora, cara, vai jogar fora de casa, a chance de você perder em clássico não é pequena. O que eu quero dizer é o seguinte, a não ser que seja uma tragédia, mas se for jogo único, vai lá, perde 2-0, jogando mais ou menos, a pressão tá aliviada sobre o Zubeldia? Eu acho que tá, sim, é o mínimo, né, o que aconteceu agora, não tinha acontecido os 2 anos anteriores e custou o cargo do Carpini e do Rogério um pouco depois, mas eu acho que, além de tudo, mais do que passar ou não do Palmeiras, acho que uma atuação digna, competitiva. A gente falou, dá muito receio de falar nesses termos, porque quando a gente falou isso com o Dorival, só não pode perder feio, foi 5-0 para o Palmeiras, né? Então, exato. O São Paulo, e agora acho que é um jogo eliminatório. Eu acho que o São Paulo vai competir, vai endurecer a partida, mas eu acho que o mínimo do vexame, a possibilidade do vexame acabou, eu entendo o seu ponto. A possibilidade do vexame que aconteceu nos 2 últimos anos, ainda mais com Santos, Corinthians e Palmeiras passando, não aconteceu, o São Paulo avançou. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor venceu o Novo Horizontino por 1-0 e está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo vai enfrentar o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. E ontem o Zubeldia mandou a campo, né, pessoal? O São Paulo com Rafael no gol. Aí o sistema com 3 zagueiros, com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Na direita, Cedric, e na esquerda, Enzo Dias. Aí Marcos Antônio, Alisson e Oscar ali no meio campo, com Lucas e Caleri, né, pessoal, mais à frente. Então São Paulo jogou novamente com o sistema com 3 zagueiros. E no primeiro tempo o São Paulo sofreu muito, né, pessoal? Eu concordo nessa escalação, né, para começar o jogo, no jogo de ontem, até porque o São Paulo fez um bom jogo contra o Palmeiras e contra o São Bernardo no sistema de 3 zagueiros, mas eu particularmente não gosto muito, né, pessoal, até porque tira mais um homem ali da frente e fica muito, São Paulo muito lento, né, galera, poucos jogadores ali na frente, mas eu entendo, né, até porque o quarteto estava deixando muito espaço ali atrás. Então o Zubeldia precisava mudar, né, pessoal? Então o São Paulo no primeiro tempo foi horrível, mas no segundo tempo o São Paulo mudou a postura, começou a atacar mais o Novo Horizontino, e ele numa jogadaça do Lucas Moura, né, pessoal? Librou ali o zagueiro e deu o gol pro Caleri, então o São Paulo conseguiu essa vitória por 1-0. Mas na minha opinião, né, pessoal, o São Paulo precisa evoluir, porque nesse jogo do Palmeiras, né, se o São Paulo jogar como foi ontem, o São Paulo corre sim um risco de ser eliminado. E na minha opinião, né, pessoal, eu espero que eu esteja errado, que o Zubeldia seja o campeão com o São Paulo, campeão paulista, que ele seja o melhor treinador do Brasil, que não sei o que, mas na minha opinião o Zubeldia não está, o São Paulo está muito mal treinado, e é impressionante como que ele demora para substituir, né, pessoal? Mesmo depois da metade
metade do segundo tempo ele não mexia no time. Não concordo, né, pessoal, com várias coisas com o Zubeldia, como eu já disse. Ele escala muito mal o time, na minha opinião. Substitui mal, não utiliza a base. Então, acho que se o São Paulo não se classificar para a final do Campeonato Paulista, o Zubeldia corre sim um risco de ser demitido. E vamos ver as notas do público, né, para os jogadores no jogo de ontem. O Rafael, né, pessoal, passou confiança. O chute ali que o Novo Horizontino tentou, ele segurou bem, né, pessoal? Então foi um bom jogo do Rafael e teve uma nota de 7,4. O Ferrarese também, né, pessoal, foi seguro ali. Quando o São Paulo joga com essa formação de 3 zagueiros, ali atrás o time passa mais segurança, né, pessoal? Então o Ferrarese teve uma nota de 7,3. O Arboleda de 7,7. O Alan Franco também de 7,7. O Cedric, né, pessoal, teve uma nota de 6,6. Ele foi bem, né, pessoal, mas na minha opinião, poderia ter aberto mais ali pela direita, né, já que o São Paulo estava jogando com 3 zagueiros. O Alisson, né, pessoal, teve a nota de 8,1. Foi muito bem o Alisson também. O Marcos Antônio teve uma nota de 6,7. É incrível, né, pessoal, como faz falta o Pablo Maia. Vai fazer muita falta nesse restante de primeiro semestre, já que ele deve ficar de fora entre 4 a 6 meses. Então o Marcos Antônio jogou, né, pessoal, mas não foi no nível Pablo Maia e teve uma nota de 6,7. O Bobadilha entrou ali no segundo tempo e teve uma nota de 6,4. O Oscar, né, pessoal, também fez um bom jogo e teve uma nota de 8. O Enzo Dias também muito bem ali na lateral esquerda e teve uma nota de 7,8. O Wendel entrou ali no segundo tempo, né, pessoal, e teve uma nota de 7,3. E o Lucas Moura, né, pessoal, na minha opinião, o melhor jogador em campo, né, no time do São Paulo e do jogo. É um jogador de muita velocidade, né, pessoal, que parte para cima. É um jogadoraço, né, o Lucas Moura, e teve uma nota de 8,6. O Caleri, né, pessoal, fez o gol do jogo, briga muito ali na frente o Caleri e voltou a fazer gol, né, teve uma nota ali de 8,1. O André Silva entrou ali no segundo tempo, né, galera, teve uma nota de 7. E o Zubeldia teve uma nota de 6,7. Que nem eu já falei, né, na minha opinião, o Zubeldia poderia ter mexido já no intervalo. Então espero que o São Paulo evolua, né, pessoal, para esse jogo contra o Palmeiras, porque vai ser um jogo muito difícil fora de casa. E se o São Paulo jogar com esse esquema de 3 zagueiros e não sair para o jogo, né, pessoal, só ficar esperando o Palmeiras, o São Paulo vai correr muito risco nesse jogo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.